A morte de Fidel Castro provocou declarações bem diferentes de líderes mundiais. Os correspondentes Ilse Scamparini e Pedro Vedova acompanharam essas reações. Os socialistas franceses lembraram do homem que criou esperanças, mas também desilusões. Fidel Castro a été une grande figure du XXe siècle. O presidente François Hollande relembrou os abusos de direitos humanos em Cuba, mas também destacou a defesa de Fidel contra pressões externas. Em especial, o embargo econômico americano, chamado por Hollande de inaceitável. Une décision unilatérale inacceptable. O chefe da diplomacia britânica, Boris Johnson, declarou que esse é o fim de uma era para Cuba e o recomeço para o povo cubano. Quando uma figura histórica sai de cena, passado e presente falam ao mesmo tempo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que a memória de Fidel viverá no coração dos russos. E o último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, disse que a amizade continuou até o fim. As declarações recordam a união entre o comunismo cubano e o soviético. A memória chinesa é de reconciliação. O presidente Xi Jinping lembrou do esforço do cubano para restabelecer as relações com a China e com os soviéticos, abaladas na década de 1950. O presidente sul-africano Jacob Zuma agradeceu a Fidel pela ajuda na luta contra o apartheid, o regime que tratava negros como cidadãos de segunda classe. Muitos líderes mundiais optaram por não fazer críticas ou elogios. Destacaram a incontestável figura histórica de Fidel. Uma neutralidade que deixou esses políticos imunes a reclamações. Essa polarização sobre o que ele de fato representou ficou clara nas embaixadas cubanas mundo afora. Na embaixada em Madrid houve confronto entre grupos a favor e contra Fidel. A Espanha é lar de muitos dissidentes expulsos pela ditadura cubana. Fidel Castro é a representação do debate acalorado de ideologias. Em comum a comunistas e capitalistas, a atenção, jamais a indiferença. Fidel Castro foi um ateu, amigo de três papas, que mesmo no auge da repressão à igreja cubana, nunca foi excomungado. Com o fim da Guerra Fria, Cuba voltou a sorrir para o catolicismo e, em 1992, aboliu o ateísmo de Estado e restabeleceu a liberdade de religião. No encontro fundamental, com João Paulo II, em 1998, o Papa pediu o fim do embargo a Cuba. Karol Wojtyla foi o primeiro a pregar que Cuba se abrisse ao mundo e o mundo se abrisse a Cuba. A amizade entre os dois líderes foi muito forte. Em 2012, quando Bento XVI foi a Havana, Fidel agradeceu a ele por ter beatificado João Paulo II. Em setembro do ano passado, vestido com uma cômoda roupa de ginástica, Fidel teve a honra de receber Francisco na sua casa por 40 minutos. O que estava em jogo era a reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos. O Vaticano ofereceu território neutro para as discussões e o presidente americano, Barack Obama, reconheceu a ajuda do Papa argentino. A nenhum dos três pontífices que visitaram Cuba foi permitido conversar com dissidentes políticos durante a viagem. No telegrama que mandou ao irmão Raul, presidente de Cuba, o Papa Francisco falou da sua tristeza pela morte de Fidel e pediu à padroeira de Cuba, Nossa Senhora da Caridade do Cobre, conforto para a família Castro e todo o povo cubano. Uma repercussão discreta no Vaticano, mas que ganhou grande espaço nos jornais italianos. Um deles afirmou: o século XX termina agora.